noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos juntos, de uma forma um pouco diferente, já que a gente não pode estar um nas presenças dos outros devido à crise momentânea que nós estamos passando, mas a gente encontra um meio de se reunir para orar. E nesse momento que vou dar início ao Evangelho, para que a gente ainda se sinta conectado, a gente possa orar junto, a gente possa ficar em comunhão no momento de oração, eu aqui na nossa casa espírita e vocês aí em casa, como tem que ser, né? É o que a gente tem pedido. Vamos ficar em casa, vamos nos preservar, vamos preservar a nossa família. E é isso que eu quero pedir para vocês. Estar em casa, orar em casa, não faz com que vocês... Ele olha por nós, Ele cuida de cada um de nós. Então vamos iniciar o Evangelho de hoje fazendo uma oração para que todos nos conectemos. Vamos elevar o nosso pensamento, pedir a intercessão dos nossos mentores, do nosso anjo de guarda, pedir para a espiritualidade superior que conduz os trabalhos da nossa casa, cuida de tudo e de todos, que aqui vem, que a essa casa está ligado pelo coração, pela emoção, pela fé. Que eles possam, nesse momento, visitar a casa de todos vocês, levando muita luz, fortalecendo a fé, o espírito, para que vocês sejam ainda mais fortalecidos, estejam resilientes nessa hora de tanta provação que estamos passando. Então vamos elevar o nosso pensamento e orar em conjunto, iluminando cada um dessas residências ligadas a nós nesse momento, desses nossos irmãos que não podem estar aqui, mas estão do outro lado, orando conosco, vibrando conosco, criando uma onda imensa de amor, de energia, de luz, que cobre as nossas cidades, as nossas casas e consegue alcançar todos os nossos entes queridos, os nossos familiares, protegendo-os, ainda que nesse momento de tanta dificuldade, acendendo neles a fé verdadeira, acendendo neles essa chama de autopreservação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos de lá que estão conosco. Eu não consigo identificar pela fotinha, tá meio longe. Vocês falaram boa noite para mim e eu cumprimento vocês. Na escolha da abertura aleatória do Evangelho, a lição caiu foi Carita, Lyon, 1861. Há várias maneiras de se fazer a caridade, e que muitos de vós confundem com a esmola. Há, entretanto, uma grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, pois ela alivia os pobres. Não obstante, é quase sempre humilhante, tanto para aquele que a dá, quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se praticar a caridade mesmo entre familiares e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-lhe as fraquezas mútuas, tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós espíritas, na vossa maneira de agir em relação àqueles que não pensam como vós, levando aos menos esclarecidos e àqueles que não pensam, levando-os aos menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente à reunião, onde poderão ouvir-nos e onde saberão encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Esta é uma forma de caridade. Oi, Fabiola, boa noite.
Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados da terra, mas recompensados por Deus se souberem aceitar as suas misérias sem se lamentar. O que depende de vós? Vou me fazer compreender como um exemplo. Vejo muitas vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Elas trabalham rápido, os dedos são ágeis. Vede também os rostos radiantes. E como seus corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? Elas veem chegar o inverno, que será rude para as famílias pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos utensílios está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos pequeninos que nesse inverno sofrerão frio e fome. Mas, paciência, pobres mulheres, Deus inspirou as outras, mais afortunada do que vós. Elas se reuniram e vos confeccionaram pequenas roupas. Assim, quando a neve cobrir a terra e murmurardes dizendo: Deus não é justo, pois essa é uma expressão comum nos vossos períodos de sofrimento, vereis aparecer um dos enviados dessas bondosas trabalhadoras, que se constituíram em operários dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim, e a vossa lamentação se transformará em bênção, pois no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Com todas essas trabalhadoras necessitadas que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas trabalhadoras laboriosas uma boa clientela, que lhes pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhe, além disso, e sem medo de nos enganarmos, que ela não lhes faltará. A lição de Cáritas, Lyon, 1861, fala exatamente sobre a necessidade de auxiliar, de ajudar, mas de fazer uma caridade muito maior do que aquela esmola que você dá. Fala sobre a indulgência para com as pessoas que não pensam como a gente. E é incrível como as lições que nos caem, nos chegam, são exatamente aquela que a gente precisa ouvir. Eu fico satisfeita, pois hoje ainda agora, antes de começar, pedi orientação dos mentores da casa, pedi orientação do meu mentor, para que ele me orientasse numa questão sobre como proceder numa determinada situação, mas a resposta veio na mensagem: indulgência para com os outros e perdoa as fraquezas mútuas, tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Então, não importa como eu me sinto, eu não vou fazer a outra pessoa o que eu não quero para mim. Então, eu recebi a minha resposta e eu espero que a mensagem tenha chegado para vocês também, que é isso mesmo, tem que ser indulgente com as falhas alheias, porque se eu sou com as minhas, porque eu sou indulgente comigo? Eu as conheço, eu sei que não sou perfeito, e se não sendo perfeita eu consigo relevar as minhas faltas, eu tenho que relevar as faltas dos meus irmãos. É por isso que sofre tanto aquelas pessoas que são perfeccionistas, que querem estar certas, querem estar o tempo inteiro fazendo tudo certo, tomando as melhores, as atitudes mais acertadas. Elas sofrem quando erram e não aceitam que as outras pessoas também errem, porque como elas não têm indulgência para consigo mesmas, elas não conseguem ter para com as outras pessoas. E eu acho que essa lição é muito mais sobre a oportunidade de, nesse momento que nós vivemos agora, porque tenho visto muito na internet, tenho vivido dentro de casa, quando vemos pessoas que não conseguiram enxergar ainda a dimensão de tudo que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso planeta, e não temem e se tornam relapsos quanto à sua própria segurança, a segurança da sua família,
E aí eu vejo muitas pessoas na internet brigando, vai para casa, você não se cuida, tem que ir para casa, tem que orientar, mas não adianta ficar com raiva dessas pessoas, tem que entender que elas não estão no mesmo, nas mesmas sintonia que a gente, ainda não conseguiu entender a situação do jeito que deveria estar entendendo. Então eu acredito que a lição é bem essa mesmo, é para que a gente seja um pouco mais paciente com as falhas alheias, com as pessoas que não conseguem pensar como nós ainda, tem que ser mais caridosa, essa é a palavra, 100%. Tem que ter caridade para com essas pessoas, sabe? E não é aquela caridade piedosa que olha a todos como coitadinho. Aquele que você olha para o seu irmão e o olha como coitadinho, porque tadinho, essa é a esmola. Oi, desculpa, eu queria pedir desculpa para vocês, que a conexão estava ruim, eu tive que ir lá mexer. Então, concluindo o pensamento aqui, eu acho que a lição é um pouco para isso também, para a gente olhar com mais indulgência para as falhas alheias, para essas pessoas que também não estão conseguindo vivenciar esse momento, porque tem muita gente que não sabe o que é isso, que nunca viveu. E nós tivemos um momento de perigo há alguns anos atrás com a gripe H1N1, mas nem de longe foi isso. Em nenhum momento a gente ficou um pouco assustada, mas não teve esse alcance que está essa pandemia no momento. Então tem muita gente que não sabe conviver com isso. E a gente precisa entender, orientar, sabe? Com muito amor, com muito carinho, mas sem críticas. Tenho visto na internet pessoas falar, vou lá bater em fulano, porque fulano não para dentro de casa. Cuida do teu, que eu estou cuidando do meu. Para que agressão? Não houve agressão física? Não houve. Mas a intenção de fazer a agressão física já machucou o semelhante. Nós temos uma história que muitas palestrantes já contaram aqui, com certeza vocês já viram em alguma palestra, sobre um episódio em que o Chico foi atender uma moça que chegou, estava muito mal, com uma dor muito forte, assim, perto do ouvido, e foi pedir atendimento, disse que estava muito mal, tudo. Ele orou por ela, pediu, intercedeu, e depois Emmanuel explicou que a dor que ela sentiu foi o tapa que o marido quis dar nela. Ele nem deu, mas a intenção, o fato dele ter proferido aquela ideia de dar-lhe um tapa, de agredi-la fisicamente, ele não a agrediu, mas ela sentiu. Então, quando a gente fala na internet, e quando a gente posta na internet, porque fulano, isso, aquilo, em tons agressivos, você não está fazendo, é óbvio que você não está fazendo, mas você vai estar emitindo essa energia. Você está fazendo, colocando essa força, externando essa força para o universo. E a gente sabe o quão prejudicial é isso. Não só para a pessoa alvo da energia, mas de você, que você está fomentando, está alimentando esse tipo de energia em você. Então temos que vibrar harmonia, nós temos que estar tranquilos nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo. É realmente assustador tudo que nós estamos passando. E eu entendo o medo da grande maioria das pessoas, mas nós temos que ter equilíbrio. Medo nenhum é ruim, porque a pessoa não se cuida, não se preserva, não busca cuidar da sua família, dos seus entes queridos. Por quê? Porque ela não tem medo, acha que não vai acontecer com ela, tá? Aí o ditado é assim, você não tem fé em Deus? Eu tenho fé em Deus, mas vamos fazer a nossa parte para não pesar tanto para a espiritualidade. Ele já tem tanto para cuidar, ele já tem tanto para fazer. Então vamos fazer a nossa parte para facilitar a parte deles, né? Então você não tem que morrer de medo, mas também não tem que ter medo nenhum que é prejudicial nesse momento. Porque muitas vezes você fala, não, eu tô bem de saúde, tá, você
se você for contagiado pelo vírus, realmente teu organismo pode ter uma reação positiva e você sarar. Mas nesse meio tempo em que você esteve infectado, você não infectou ninguém que possa, porventura, sofrer com essa moléstia, vir a desencarnar com ela? Nós temos pessoas na família que são grupos de risco. Então nós temos que nos cuidar não só por nós, mas pelas pessoas que nós amamos também. Então eu sei que a internet está inundada desse assunto, está todo mundo falando sobre isso, entendo, também estou um pouco cansada sobre ele, mas a mensagem, da forma como caiu, me veio esse entendimento desse trecho sobre ser indulgente com as pessoas que não pensam igual a você. Eu acho que a lição é bem para nós nesse momento. Então, eu queria, junto com vocês, fazer uma oração, uma oração pedindo aqui, deixa eu achar aqui. Uma oração que a gente deve fazer, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, nas aflições da vida, visto que nesse momento nós estamos num momento muito aflitivo. Então vamos. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, por favor, ouça favoravelmente o pedido que vos faço neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoa-me. Se ele for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos, executores da vossa vontade, venham em nosso auxílio para realizá-lo. O que quer que aconteça, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se os meus desejos não forem ouvidos, é que está em vosso desígnio testar-nos e devemos nos submeter sem nos lamentar. Faze com que nós não desanimemos de forma alguma e que nem a nossa fé, nem a nossa resignação seja abalada por isso. Por favor, Senhor, proteja-nos e fortaleça-nos nesse momento de aflição. Que assim seja. Bom, eu vou terminar o nosso evangelho. É um momento curto, porque a internet é complicada, a gente poderia fazer mais longo, mas eu acredito que isso demandaria mais tempo e a internet está com problema de conexão, então eu vou pedir para vocês nesse momento. Eu imagino que vocês devam estar recolhidos num ambiente mais tranquilo da sua casa. Eu coloquei um copo com água aqui. Vamos fazer uma oração solicitando a intercessão da espiritualidade superior para que venham em nosso auxílio nesse momento e deixe nesse copo de água o remédio necessário para as curas do nosso corpo e da nossa alma. Que aqui nesse copo seja colocado a força, a energia, a luz que a gente precisa para continuar nos conduzindo na nossa jornada. Vamos dar início à nossa oração. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Senhor Deus misericordioso, vós que sois todo poder, olha por nós, que o nosso Mestre Jesus, navegante firme, que conduz com mão firme o leme da nossa nau, que o nosso planeta, nesse momento, passa por tamanha angústia, que a espiritualidade superior possa nos fortalecer para que, através da nossa prece, nós possamos emitir luz, emitir ondas de amor, ondas de compaixão, que somem-se às energias vindas do infinito, criando um sentimento forte, benfazejo,
que vá cair, sabe, cada uma das pessoas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Que o nosso pensamento torne-se força viva de energia, que a partir que essa teia de amor e de compaixão possa energizar todos os pensamentos e todos aqueles congregados sobre essa luz, sobre esse manto de amor e luz, possam sentir vivamente a compaixão e o amor do nosso Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, por nos manter firmes e unidos. Obrigado, Senhor, por estar conosco em todos os momentos, para que os nossos mentores possam nos orientar, possam nos acalentar no momento do desespero, possam nos aconselhar naquela hora em que estamos perdidos, sem saber qual atitude tomar. Obrigado, Senhor, por estar conosco através dos seus trabalhadores fiéis, através dessa falange de anjos que nos cercam, nos protegem e nos iluminam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, vamos encerrar e boa noite a todos. Eu espero que vocês reflitam sobre a nossa lição, deem uma olhadinha no Evangelho, vai lá, às vezes ainda faltou uma liçãozinha para cada um de nós, a gente vai lá ouvir aquela lição diferenciada, especial, que os nossos mentores prepararam para nós. Boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima semana.